E é com grande prazer que hoje no Muda Mundo estamos juntos. Eu recebo a professora da Rede Municipal de Canoas, Tânia Tomaszewski. Tânia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A Tânia é uma parceira de primeira hora, eu posso dizer, do Muda Mundo, né? Muito bom poder conversar contigo. Que legal, muito obrigada pelo convite. Muda Mundo já tem um tempinho, né? Não sei nem dizer quantos anos, mas mais de 10 certamente que eu participei. Nós estamos no 15º ano de execução. O projeto executado desde 2006. Então foi lá no Éramos bem início, eu acho novinhos. que a gente se encontrou. Isso, é um prazer te rever novamente, Tânia. Eu pude participar do Muda Mundo ainda quando eu era professora na Prefeitura de Porto Alegre, e depois, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação aqui em Canoas, a gente trouxe também. Então, participei nos 2 municípios do projeto. Em Canoas, a gente teve a oportunidade de desenvolvê-lo algumas vezes. Como é que está a professora Tânia nesse 2020? Tão diferente de todos os outros anos, de toda a nossa vida, né, Tânia? É verdade. Então, quando a gente pensava, né, nos planos para 2020, no final do ano passado, né, que a gente todo início de ano planeja o ano, nunca, né, na cabeça, eu acho que de ninguém de nós, assim, a gente pensava que a gente ia estar nessa situação desse ano, né, desse afastamento, assim, da escola e afastamento de tudo, né, de todos. A coisa que eu mais sinto falta é de estar lá junto com as crianças, né, porque nos últimos 4 anos eu desenvolvo um trabalho de mediação de leitura, né, o projeto Livre Leitura, que a gente chama, PLL, onde eu levo as turmas do 1º até o 5º ano para a biblioteca da escola e faço mediações de leituras e conversas sobre as leituras, né? E é, assim, ó, uma das aulas mais esperadas pelas crianças, não vou dizer que é a mais, mas é uma das mais, assim, que chegam a fazer, né, gritaria na porta da sala lá, Sora Tânia, porque é o dia que é uma vez por semana, né, que a gente se encontra. E esse ano foi muito diferente porque a gente não teve esse contato, né? Por mais que a gente tentasse fazer online, a gente continua tendo aulas online até agora, mas não é a mesma coisa do que tu tá lá recebendo os abraços, né, das crianças, e é a parte que eu mais sinto falta, assim. E aí a gente teve que ir se reinventando esse ano, né? Para poder dar conta de uma mudança, assim, totalmente inesperada, né? Ano passado, aqui na Prefeitura de Canoas, a gente já recebeu uma formação do Google for Education, que já era o objetivo, né, da Secretaria de Educação, que a gente participasse desse projeto, só que a gente não pensava em pandemia, né? Era uma coisa assim que eu fiz o curso como multiplicadora na minha escola, para depois, este ano, a gente ia compartilhar com o restante dos professores, eu e mais 3 colegas fizemos. E quando chegou março, ele teve que ser assim de supetão, né? De uma hora para outra, a gente teve que botar em andamento um projeto que talvez, se não fosse a pandemia, ia demorar, sei lá, quantos anos para ele estar do jeito que está hoje, né? E lá antes, bem no comecinho do ano, eu cheguei a trabalhar uma semana quando a gente voltou de férias e quebrei o pé. Então, já me afastei antes da pandemia da escola. E nós já estávamos pensando assim numa maneira de eu poder dar a minha aula, fazer o trabalho que eu fazia com as crianças, estando em casa, mesmo, né, antes de fechar a escola. Então, eu já estava gravando alguns vídeos de histórias, né? Eu tentei fazer do jeito que eu fazia lá na sala de aula. Eu pegava o livro, ia mostrando as ilustrações e gravando a história. Cheguei a fazer uns 16 vídeos, assim, lá no início do ano, né? Abril, maio, mais ou menos. E aí, então, começou toda aquela discussão de direitos autorais e tal, e eu me dei conta de que eu estava fazendo uma coisa que não dava para fazer, né? Porque a intenção foi de trazer a sala de aula, a minha casa, para lá, para dentro da escola, né? E não pude continuar. Então, eu até troquei no YouTube, no canal, porque era o canal que a gente tinha, né? Posta no YouTube, manda para as crianças. Aí eu botei para não listado, para ficar só privado, que daí dessa forma poderia, né? E parei, então, as gravações de vídeo lá. Criatividade foi, assim, do que eu conheço da professora Tânia, desde o início, da primeira vez que nós nos encontramos, uma coisa que me chamou a atenção foi, primeiro, ter o brilho no olhar, quando fala dos livros, da literatura,
mas a criatividade, assim, tu é uma professora inventiva, né? Essa é ou não é? Essa é uma característica que talvez tenha te ajudado bastante nesse período, né, Tânia? Porque os professores, mesmo aqueles que não são tão criativos, e isso não é demérito, né? É um tipo de aula diferente e tal, tiveram que se puxar na criatividade. Isso te ajudou nesse período? Eu acho que sim. O que eu vou dizer assim? Na verdade, essa questão da criatividade, eu busco muito. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então, aqui em Canoas eu já tenho 30 anos de prefeitura e trabalhei por 11 anos na prefeitura de Porto Alegre também. Eu sempre quis fazer uma sala de aula diferente. Eu nunca consegui ser aquela professora de encher quadro e pensar só em conteúdo, porque eu acho que o conteúdo é importante, não estou deixando ele de lado, mas hoje, no mundo de hoje, nesse mundo digital, é muito mais importante para as crianças saberem como buscar esse conteúdo, né? E a partir daí eu tentava pensar nas minhas aulas, né? Sempre levando a literatura, né, como, né, um fio condutor assim para o trabalho, mas nem sempre também, às vezes tinham outras situações. Então, atividades como saídas com os alunos, né, para teatro, para feira do livro, para cinema, parques, enfim, tudo que é coisas que pudessem acrescentar nas experiências, porque isso eu acredito que é muito importante. A gente aprende muito mais pela experiência, né? Quando a gente está fazendo alguma coisa, quando a gente está vivenciando alguma coisa, do que escrevendo e copiando, né? E é isso que eu sempre tentei fazer durante todo o tempo nas minhas aulas. Esse ano, a questão da gente passar para as telinhas, né? Inclusive, como foi agora a nossa Feira do Livro também, teve que... Não deixou de ser aquilo que eu já fazia, só que no digital. E isso, para mim, eu te confesso assim, que foi um pouquinho difícil, porque apesar de eu gostar muito de tecnologia, né, de sempre ser ligada nas redes sociais, enfim, eu sou muito apegada ao livro, muito apegada ao contato, né, aos abraços, ao olhar, e isso fez diferença, porque por mais que a gente tentasse fazer pela tela do computador, não é a mesma coisa do que estar com as crianças ao vivo, né? Mas o que eu aproveitei para fazer esse ano? Eu me especializei ainda mais. Eu fui atrás de todos os cursos que eu não conseguia fazer antes, porque a rotina de trabalho da gente em escola é bastante exaustiva, né? Nós seguimos trabalhando esse ano, né, bastante também. Só que a gente consegue gerenciar melhor o tempo, a gente estando em casa. Então, essa semana mesmo, a gente está em semana de conselhos de classe, mas eu posso preencher as minhas planilhas, fazer os meus levantamentos a respeito das atividades dos alunos em qualquer horário, né? Não naquele horário específico de escola. E isso me oportunizou fazer muitos cursos e aprender muita coisa. A criatividade eu tiro disso, sabe? Ela é tu ir buscar, é tu ir atrás, não ficar parada. Eu tô praticamente me aposentando e eu não consigo parar de aprender, né? E nessa época, agora, nesses últimos meses, eu pude fazer curso da PUC de São Paulo. Essa semana mesmo estava participando de mini cursos de uma feira lá da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fiz o seminário da Finelige, que é no Rio de Janeiro. São coisas que eu não teria feito se não tivesse a pandemia. Se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa boa nessa pandemia, foi essa oportunidade que a gente teve, né, de ir atrás de mais conhecimento. E cada coisa que a gente ouve, a gente vai aprimorando o nosso trabalho, né? Daí vem vindo as ideias. Sim, e muitos eventos são presenciais, né? E eles se reinventaram, tal qual a Feira do Livro, e outros eventos que às vezes a gente teria que comprar uma passagem, ir até Pernambuco, participar de um, né? Então, essa São Paulo, é uma vantagem. Exatamente. E outra coisa que eu fiz também, me matriculei numa pós-graduação em literatura infantil e juvenil, que é também lá do Rio de Janeiro, que é uma pós-graduação que vai ser toda, né, online, né? E também não teria nunca oportunidade de estar cursando essa pós. E é uma pós muito voltada, eu já tive 2 disciplinas por enquanto,
muito voltada para essa questão das tecnologias, das mídias. A última disciplina que a gente estava tendo era sobre mídias e literatura, então a questão de fazer podcasts, de transformar livros de literatura em roteiros de animação, por exemplo, é uma pós que tem todo o cuidado de trabalhar as questões teóricas da literatura, mas preparando a gente assim para essa geração que está aí agora. E depois desse ano, a escola não vai mais poder ser a mesma nunca, né? Agora que a gente já descobriu e que todo mundo, mesmo quem era mais resistente, foi obrigado a entrar no virtual, né? Então, essa pós tá me abrindo bastante assim para outras possibilidades, né? Agora, o próximo trabalho que a gente tem que fazer é podcast. A tecnologia não é inimiga da leitura, né, Tânia? Não é. Sabe que eu tenho uma discussão bem grande com uma colega, professora, que é ilustradora também e escritora, a respeito de livro físico ou e-books, né? Ela defende muito o e-book e eu sou daquelas um pouquinho resistente, assim, porque eu tenho que ter o livro na mão. Para mim, parece que eu disse esses dias para ela, eu tenho livros aqui que tem 30 anos, e a hora que eu tenho vontade, que eu tenho saudade de ler aquela história, eu tô com o livro ali na minha mão. Em compensação, a questão da tecnologia, a cada ano os formatos vão atualizando e às vezes a gente não consegue mais ter acesso a coisas que a gente tinha um tempo atrás. Eu dei um exemplo para ela de como que a gente guarda, né, as mídias. Eu sou da época que começou ainda com disquete, passou para CD e depois pendrive, a coisa foi aumentando. E eu tenho histórias, por exemplo, infantis em CDs que eu não tenho como usar com os alunos porque eu não tenho mais o equipamento. Esses dias eu andei procurando e não tinha onde comprar um equipamento para tocar um CD. Eu disse assim, isso é o diferencial de tu ter o livro. Não estou menosprezando e-book ou nada né, das coisas nos formatos digitais. Eu acho que elas vão andar juntas, assim. Mas eu não consigo me desvincular totalmente do livro físico, eu tenho que ter ele comigo, assim. Eu tenho esse apego também, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei muito triste com a feira, apesar de ser maravilhosa, dela ter sido virtual, mas né, aquela coisa de tu estar lá no meio das bancas, conversando com as pessoas, escolhendo os livros. Eu não consegui muito adquirir livros durante a feira ali, porque é diferente tu olhar no computador, né? Tu não poder folhear, não poder ver do que vai tratar a história. Então, apesar de eu gostar muito de tecnologia, para mim é as duas coisas juntas, sabe? Não consigo separar. Esse caminho, para quem está nos ouvindo, não é, aqui do Rio Grande do Sul, a Tânia se refere à Feira do Livro de Porto Alegre, né, que é um dos maiores eventos culturais do Rio Grande do Sul, que acontece, e ela é conhecida por ser a maior feira de livros a céu aberto. Era até esse ano, né? Porque esse ano ela foi totalmente online, mas é um grande evento de Porto Alegre, da região metropolitana, porque além dos livros, das atividades, é um ponto de encontro, né? Que talvez isso, né? O virtual não substitui. Foi o que faltou. Apesar de que, né, hoje nós duas estamos conversando aqui, a gente também tem a possibilidade de encontrar virtualmente com as pessoas, mas o presencial não substitui. E a feira, com certeza, eu aproveitei um monte, eu pude, pela internet, né, olhar várias programações que talvez eu não tivesse assistido tantas, porque ficava gravado e tu pode olhar na hora que tu tem disponível, né? Então, tem todo esse lado que a tecnologia e que as mídias favorecem, mas o livrinho tem que estar ali junto. Eu acho que esse é um ponto de reflexão interessante, né? Porque a gente às vezes tem uma tendência a ser muito binário, né? Ou é isso, ou é aquilo, ou é certo, ou é errado. E acho que usar a tecnologia na educação a favor, por exemplo, da formação de leitores, principalmente nessas novas gerações que já nascem fazendo assim, que já nascem, né? Ao contrário, nós aprendemos, né? Eu não só do tempo do disquete, como era um disquetão desse tamanho, molenga, lembra? Depois veio o disquete mais moderninho, né? Então, a gente aprendeu a usar a tecnologia e ela nos favorece, como essa oportunidade, né? Se estivéssemos numa pandemia e não tivéssemos tecnologia, não estaríamos conversando, né? Não estaríamos nos encontrando, a Feira do Livro não teria acontecido. Mas me parece, Tânia, que esse é um desafio para os professores, né? Eu tenho conversado com muitos professores,
Alguns têm mais familiaridade, outros já são mais reticentes ao uso da tecnologia e às vezes até com algum preconceito, né? Mas a tecnologia ela pode sim estar a favor da educação e a favor da leitura. Com certeza. E esse ano, assim, os professores mais tradicionais e mais apegados a aula, a escola como era, que já não era mais para ser assim, né? Porque a gente tem uma escola do século XIX ainda, em pleno século XXI, né? Esse ano a maioria teve que se adaptar e teve que aprender. Eu sei de professores que não tinham o costume nem de abrir um e-mail, de olhar um e-mail, e agora, né, esse ano foi tudo virtual, então a gente teve que entrar nessa nossa vida, que agora, a partir de agora, não vai ter como ser muito diferente, mesmo que tenha o híbrido, né, que tenha o ensino presencial, vai ser híbrido, vai ter as situações remotas, né? Isso vai ainda por um tempo, e depois que todo mundo acostumar, não tem mais como voltar atrás. Eu acho que isso foi um grande ganho para a escola esse ano, sabe? Para a mudança na escola, para estar uma escola mais atrativa para os alunos, né? Para as crianças. E para os adolescentes também, que é bem isso que tu disse, né? Eles já nascem, hoje em dia tu pega bebê, pode não saber nem falar ainda, mas ele sabe passar ali nas telas, enfim. Me lembro da minha sobrinha, agora está com 4 anos, faz tempo já que ela escolhe o que quer olhar no YouTube. E principalmente, me parece, Tânia, se o professor, né, se na educação a gente fomentar mais a produção de conteúdo, a expressividade das crianças, do que simplesmente o consumo, né, do que já vem pronto. Porque isso me parece também é um grande lance da tecnologia, é que eu posso fazer meu vídeo com o meu celular em casa, né? Eu posso fazer meu podcast, né? Eu crio a minha narrativa. Então, a gente poder... Isso é uma forma de escrever, de se expressar, bem interessante e de um jeito atrativo, né? Que muitas vezes aquela velha folha de papel e a caneta não atrai mais tanto. Eu tive a oportunidade agora de escutar alguns podcasts, até durante as aulas lá da pós, que o professor nos deu como exemplos, assim, né? De alunos que estavam criando seus podcasts para resumir conteúdos, enfim, para estudar para a prova. Então, eles gravavam os podcasts com os conteúdos, com os conhecimentos das aulas e transmitiam nos grupos de WhatsApp para outros, para alunos da mesma turma. Então, eles começaram a aprender, né, e usando a tecnologia, que é uma coisa que eles adoram, né? A gente também aqui participou já há alguns anos do Festival de Book Trailers, que era uma parte do programa Fome de Ler, foi criado pela Ângela Rola, mesma que criou o Adote, um escritor em Porto Alegre, né? E a gente participou como escola desse festival, e os alunos tinham que ler, então, fazer as suas leituras e criarem vídeos, né, apresentando o livro. E foi, assim, incrível, tanto da nossa escola quanto da rede toda aqui de Canoas, que eu pude assistir vários, assim, a criatividade das crianças para fazerem esses vídeos, das crianças e dos adolescentes, eu estou acostumada a dizer criança, mas os estudantes todos no geral. Era incrível, assim, coisas que a gente talvez demorasse um tempão para descobrir como fazer, e na verdade eles já estavam nos ensinando como editar vídeo, sabe? Que para eles é natural aquilo ali, né? E o conhecimento está andando junto, né? E essa que eu acho que é a parte boa, assim. Não dá para dizer que é só uma coisa, não vai ser só digital, não vai ser só tecnológico, mas, né, as duas coisas vão andar como juntas. a vida da gente não vai ser só digital, não vai ser só presencial, e aí que está a graça, né? Exatamente. A educomunicação, né, que é um campo do conhecimento que usa as tecnologias em favor da educação, que eu acho muito interessante também, que é uma forma de desenvolver o trabalho coletivo, né? Porque quando as crianças vão, né, ou os jovens vão fazer, por exemplo, um vídeo, tem um que se expressa bem, que é mais desinibido, que vai para frente das câmeras. Tem o outro mais tímido, que pode editar. Tem um outro que escreve o roteiro. Tem aquele que cuida do cenário. Então, assim, favorece a gente desenvolver várias habilidades, né? E descobrir talentos também. Isso é bem bacana.
Quando a gente mostrava lá os vídeos dos book trailers das outras escolas, porque a nossa escola participava também da votação, livros que eles não tinham lido e que eles viam lá que a outra escola fez, eles ficavam desesperados indo na biblioteca querendo aquele livro, porque eles tinham visto lá o book trailer feito por gente da mesma idade, né, com a linguagem que eles estão acostumados. E só tem a agregar, né, o trabalho todo da escola. E acho que, graças a Deus, agora né, eu vejo assim essa mudança positiva em função de uma coisa muito triste, que foi essa pandemia, as perdas, né, que tanta gente teve, mas o lado bom, né, se é que pode ter um lado bom, eu acho que foi esse, assim. Não só da escola, eu acho meio que mudou no tranco, das professoras, a vida da sociedade toda, né? Tudo, a gente agora, hoje em dia, compra muito mais virtualmente também, né? Enfim, tem várias coisas assim que mudaram na vida da gente em função dessa doença aí toda. São os principais aprendizados desse período, assim, para a escola e para o professor? A gente falou, né, assim, meio no tranco, mas o uso da tecnologia, eu acho que é um ganho, com certeza, né, um ar novo, né, para a escola, começando a se conectar mais com o século XXI. Que outros aprendizados tu acha que os professores estão fazendo, assim? Eu acho que outra coisa, tu comentou já antes também, eu acho que é importante isso, que da gente aprender a fazer as coisas juntos, né? Esses dias ainda escrevi lá um textinho sobre isso, de que quando a gente está, né, de mão dada com alguém, a gente se fortalece. Até era sobre uma questão de uma memória que me veio de uma travessia que eu fiz uma vez, uma trilha num rio lá, que tinha que passar por dentro do rio, e a gente dando a mão, a gente conseguia chegar na outra margem. Tem aquela pessoa que não quer dar mão porque é super segura, que acha que vai conseguir sozinha, mas mesmo assim ela está ali observando onde é que os que estão de mão dada pisaram e vão conseguir chegar lá também. Então, isso sim, acho que, né, da coletividade, do trabalho coletivo, eu acho que também foi um ganho, porque a gente teve que se ajudar muito, né? Todo mundo, um ajudando o outro, assim, a passar por isso. E outra coisa que eu até não comentei também, mas a gente teve que achar formas de se encontrar. Então, eu estou participando agora de 2 grupos, são tipo clubes de leitura, assim, são 2 diferentes, né? Um grupo com amigas que a gente estava com muita saudade, a gente queria conversar, a gente não podia estar junto, e nós todas gostávamos muito de ler, então a gente criou um grupo ali que toda semana a gente tem um encontro. Iniciamos lendo o mesmo livro, todas nós, e cada semana a gente ia discutindo um pouco sobre aquele livro. Agora a gente já está, a gente viu que às vezes é legal cada uma ler o seu, e daí a gente traz o que está lendo e compartilha, né? Esse compartilhamento, assim, mesmo virtualmente, a gente descobrir formas de estar perto dos outros, né? E um outro grupo que vai até janeiro ainda, a gente está lendo Mulheres que Correm com os Lobos, então cada semana também a gente discute um capítulo. A gente é outro aprendizado, assim, formas diferentes de estar juntos, né? Que a gente teve que achar esse ano. E a literatura, Tânia? Tu é assim, uma apaixonada pelos livros. Parece meio óbvio eu te perguntar, mas quais são os benefícios de a gente formar leitores, né? O que muda, o que tu percebe pela tua experiência que muda na vida dessas crianças a partir do momento que elas têm acesso à literatura? Eu acho que muda na vida das crianças, de qualquer pessoa, né, que lê, que é leitor, a mente mais aberta, né? A gente consegue sair um pouquinho do nosso mundo e entrar em outros mundos e perceber as diferenças, né? E aprender a tolerar e aprender a ter empatia. A literatura, ela ajuda para muita coisa, assim. Eu vou te dizer que esse ano, não tem pessoa que não tenha em algum momento desse ano ficado assim um pouco para baixo, um pouco depressivo, e foi quando eu comecei a ler muito, e isso ajuda a gente, né? As crianças, eu acredito muito, muito, muito que a gente vai conseguir mudar esse mundo, o muda-mundo, a gente vai conseguir mudar esse mundo para melhor, assim, que as pessoas consigam conversar melhor, que as pessoas consigam se entender melhor, porque
tá tão difícil esses últimos anos, né, os 2, 3 últimos anos especificamente, assim, a questão da intolerância, da polarização, né, de eu tenho essa ideia, tu tem aquela, então a gente não pode conversar, não pode trocar ideia, porque as pessoas não abrem, né, não abrem horizontes. Eu acho que a literatura ajuda para tudo isso. Ela é parceria em momentos que a gente precisa olhar para dentro da gente, né, e se entender um pouco, e também expande, né, essa possibilidade da gente ficar bem com os outros. E por isso que eu acredito tanto, assim, no poder da literatura. Acho que não tem outra coisa. A literatura e a arte no geral, né? Não especificamente só. Eu sou bem focada nos livros, mas a arte como um todo foi o que salvou muita gente durante esse ano. E talvez as pessoas não as que mais, mas que sofreram bastante, né? Porque, né, não tinha mais show, não tinha mais teatro, não tinha mais nada, os artistas todos aí tendo que, né, se reinventar também como todo mundo. E a gente sentiu esse ano o quanto a arte é importante, o quanto a literatura é importante, né, pra gente. Eu tenho uma história, assim, de amor pela literatura que não é... outro dia eu estava pensando, eu tenho que fazer também um texto lá das minhas memórias, enfim, eu estava pensando, não é da minha infância, eu não tive uma infância, assim, rodeada de livros, né, meus pais tinham condição de pagar a nossa escola, a minha e dos meus irmãos, e olhe lá, comprar livro, isso era uma raridade. Na escola, quando pequena, eu me lembro de uma prateleira que era fechada, com um armário de vidro, assim, na escola que eu estudava, os livros ficavam lá dentro, a gente tinha que olhar pela lombada e dizer para a bibliotecária, eu quero aquele ali. Ela pegava, ela nos alcançava e a gente levava para casa. Então, não tem aquela memória, assim, de muito acesso a livros, nem em casa, nem na escola. E isso eu acho que faz a diferença hoje em dia, né? A biblioteca lá da nossa escola, os livros estão todos lá, em estantes baixinhas, em cestinhas, na altura das crianças, eles mexem, eles procuram, e isso faz diferença também para formar eles como leitores, né? Eles poderem escolher, eles poderem procurar um livro que gostam, descobrir com o outro, ler junto. Nesse trabalho que eu faço, a gente fica geralmente 2 períodos junto com cada turma, né, na semana. Tem a parte inicial, eles já sabem, eles entram, sentam nos tapetes, nas almofadas, eu leio o livro, conto alguma história, não sou tão contadora, porque eu não guardo de memória, eu leio mesmo, né? E depois tem a parte que eles vão procurar e fazer as leituras deles. É o momento que eu mais gosto na biblioteca, assim, sabe? Eles ficam compartilhando, um lendo para o outro, ou então lendo sozinhos, uns deitam na almofada, outro fica na mesa. É incrível, assim, aquele momento, o quanto é rico, né? Além das conversas que a gente tem sobre os livros que a gente lê. Eu acredito muito nisso, assim, eu tenho certeza que todos esses alunos, porque eu estou nesse projeto nesses últimos 4 anos, esses alunos todos que passaram por mim lá na escola vão lembrar, porque eu queria me lembrar muito, assim, de uma professora que tivesse me marcado na questão da literatura, mas não, tem professoras que me marcaram muito, mas no sentido de tentar serem professoras diferentes, que tinham uma metodologia diferenciada, mas com relação ao livro, não. Eu acho que isso aí eu fui descobrindo sozinha mesmo, assim. Eu sempre conto que o meu amor começou, assim, meu deslumbramento com a literatura começou quando eu fiz um curso lá em 89 de professora de pré-escola, que chegou a professora que estava nos dando a disciplina de literatura infantil com uma mala cheia de livros, assim, de alguns clássicos daquela época lá, dos anos 70, 80, e eu fiquei maravilhada com aquela mala, e de lá eu comecei a ir atrás daqueles livros e comprar. Em seguida tive minha filha, que hoje tem 28 anos, aí eu comprava livros para ela. Eu brinco com o pessoal da editora Projeto aqui de Porto Alegre, que a minha filha tem a idade da Projeto, assim, eles foram crescendo juntos, e os livros que foram sendo lançados eu ia comprando para ela. Aí depois eu comprava para os meus alunos, e agora eu já sei que eu não compro nem tanto, não é mais para a Gabriele, para minha filha, é para os alunos ainda, mas é para mim. A literatura infantil, se ela é boa mesmo, se ela é de qualidade, ela serve para qualquer idade, né? Então tem livros, assim, que me fazem pensar muito. Literatura infantil é literatura, né, Tânia? É literatura. É como teatro. O teatro não é infantil, é teatro. Se ele é bom, ele é bom para todas as idades.
Semana passada eu participei de uma live de lançamento de um livro infantil de um colega lá, que foi colega da Prefeitura de Porto Alegre, e a colega que ilustrou, o Rodrigo e a Betina, e ele tinha colocado na propaganda dele lá, o meu primeiro livrinho infantil. Diz, Rodrigo, edita aquilo lá, não põe livrinho, não é livrinho, é livro infantil, né? É um livro que é direcionado para criança, mas que pode servir para, como o André Neves diz, né, para a infância de qualquer pessoa. É isso. Os livros infantis, os livros bem escritos são uma delícia. E com certeza teus alunos, né, quando tu levas esse amor, como tu disseste no início, né, eu acho que o que mais educa é o exemplo, é a vivência, né? Então não é o discurso que tu tens sobre o livro, mas é a paixão, né, que o aluno percebe e diz, nossa, isso deve ser muito gostoso, eu também vou ler. Tenho vários alunos, e não só alunos, professoras também, tem muitas professoras nas minhas redes sociais, que quando vem alguma publicação, alguma coisa sobre o livro, essas árvores de Natal que tem de livros agora, olha, Tânia, lembrei de ti, sabe? Sempre tem as crianças, prof, vi tal coisa, lembrei de ti. Porque eu sei que vou ficar como exemplo para eles, assim, e sinto muito... que talvez agora no que vem, possivelmente, talvez eu vá me aposentar, mas quero seguir, né, trabalhando pelo livro, com o livro, daí indo fazer as minhas mediações de leitura, porque não vou conseguir largar, né? A gente, tanto tempo trabalhando, a gente não para de uma hora para outra, assim, né? Tentando continuar nesse trabalho, né, de levar a literatura, quanto mais gente, melhor. Isso muda o mundo, Tânia, com certeza. É o que eu quero, eu sou otimista, que pelo menos vai ser um inteiro, mas começando ali, né, aqueles que estão perto da gente, porque é isso que uma coisa que as pessoas pensam, o que eu faço não vai fazer diferença no mundo. Faz sim, porque com aquele grupo que tu tá trabalhando ali, vão ser pessoas diferentes, vão ser pessoas mais tolerantes, mais empáticas, e vai fazer diferença no futuro, né? Eu tenho muita esperança, Tânia, porque quando eu converso com uma professora como tu e tantos outros que eu tenho conversado, que fazem sua parte, que fazem diferença, que entendem, né, que às vezes é uma criança ou duas crianças, mas isso é muita coisa, né? A gente poder transformar a vida de uma pessoa que seja é muita coisa, e o professor tem, mais do que qualquer outra profissão, essa oportunidade. E os professores que fazem isso seriamente, fazem valer, nos enchem de esperança. Então, quero agradecer a tua participação. Não sei se tens algum recado, queria deixar um recado para os colegas professores. Fica à vontade. Eu acho que o recado maior é esse, que a gente tem que continuar aprendendo. Não importa quanto tempo tu tenha de profissão, não importa se tu não está mais na ativa, enfim, a gente tem que continuar aprendendo. Tem muita coisa nova para a gente descobrir, tem conhecimento sendo criado a cada dia, e a gente precisa estar sempre acompanhando isso, assim, pelas crianças, por nós, porque a gente também melhora como pessoa, né? A gente não é aquela pessoa que não tem dúvida nenhuma, que não tem pergunta nenhuma, já está quase morta e não sabe, né? Porque a vida está aí, a gente tem muita coisa para fazer. Então, o meu recado é esse, assim, é que a gente continue aprendendo sempre, que a gente continue buscando. A curiosidade, isso é uma palavra que eu gosto muito, assim, a gente tem que ser curioso, a gente tem que ir atrás das coisas que a gente quer e acreditar que vai fazer diferença, porque a gente... que tu acabou de dizer, pode ser 1, 2 alunos. Eu tenho certeza que das turmas lá que eu trabalho com 30 alunos, tem alguns que não gostam de ler. Eu sei que eu não consigo atingir todos, mas os que eu conseguir atingir vão seguir compartilhando isso, né, no futuro. Coisa que mais me deixa orgulhosa quando tem alguma criança que diz, eu quero ser professora, eu quero ser uma professora que nem tu, sabe? Não tem coisa melhor pra gente ouvir do que isso, né? Que a gente tá marcando positivamente as pessoas. E eu acho que a gente tem que lembrar sempre isso, assim, que são vidas que estão ali com a gente e que a gente tem que marcar elas, né, para o bem. É o que eu tento fazer e desejo que todo mundo consiga isso também. Faz isso com muita competência e com muito amor. Obrigada, Tânia, foi um prazer conversar contigo. Espero que a nossa próxima conversa seja presencial. Nada contra a tecnologia, mas me deu vontade de dar um abraço. Eu quero. Saudade dos abraços eu tenho muito. Eu também. Obrigada, Cristiane, por ter me convidado.